Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como que a gente pode montar um painel utilizando os recursos de botões. É um recurso bem bacana porque eu consigo trabalhar desde imagens, texto, dar destaque em formas e facilitar a navegação. A gente vai trabalhar também com a parte de indicadores, né, que seria o bookmarks. Nós vamos criar ações nos botões e daí nós vamos montar um projeto assim, ó. Seria esse projeto aqui, ó. E o primeiro recurso que nós temos na parte de botões, no caso em branco, que nós vamos trabalhar, ó, que legal quando eu passar o mouse, ó. Ele altera a cor do texto, tá vendo? Então isso dá um destaque para o usuário. Então o usuário já sabe que o que está em foco aqui é esse gráfico de base, por exemplo, resumo. Se ele clicar, ele já vai para a página. E esse navegação de páginas também é um recurso que nós temos no botão em branco na parte de ações, sem a necessidade de criar um bookmark, um indicador de navegar de página. Já tem essa opção na parte de ações do botão em branco. Isso é muito bacana que dá para a gente estar usando, tá? O outro recurso bacana é que eu consigo também fazer a alteração de cor com ícones também, ó. Azul, quando eu passo o mouse, fica em branco, fica aparecendo o site, né? Então aqui, ó, você passa o mouse, ele já vai te dar um destaque, ó. E aí, um outro recurso muito bacana também, que além da gente navegar em página, a gente consegue navegar direto para um link de web. Por exemplo, aqui o URL da web, visitar o site. Se você clicar, ó, ele já vai direcionar o usuário para o seu site, por exemplo. Ó. Então aqui ele já abre a página dentro do painel, clicou, já está na página. Você também pode fazer esse mesmo recurso aqui de URL da imagem, do URL da web do site, você pode fazer para o seu LinkedIn, ó. Você pode estar lá o seu projeto e já deixar lá para o cara visitar a tua página, ó. Então esse daqui é um recurso também que a gente vai fazer. Nós temos os bookmarks, que daí são os indicadores que nós vamos criar, então, ó. Só que além de criar o indicador, ó que legal aqui, ó, nesse recurso também que a gente consegue fazer, ó. Quando eu passar o mouse, eu consigo alterar a cor do elemento e o texto, ó, para dar um destaque maior para o usuário, ó. E aí quando o usuário clicar, por exemplo, linha, ó, aqui o bookmark já vai deixar mostrando o gráfico de linha. Se ele clicar em barras, ó, então fica muito mais intuitivo, ó. Tá vendo que legal, ó? E volto no resumo. E nós temos a navegação entre páginas, que antes a gente fazia com o bookmark, ó. Então a navegação, ó, fica muito mais rápida. Então, esse que é o nosso projetinho que a gente vai fazer nessa aula, tá bom? Vamos começar a pegar um projeto do zero. Deixa eu fechar aqui. E vamos pegar o nosso projeto. Peguei ele aqui em branco, ó. Então, nesse projetinho, só mostrar, eu tenho uma D calendário e uma F dados. F dados é bem pequenininha, só para um exemplo, que o nosso foco hoje é a apresentação, né? Vamos trabalhar com os recursos de botões, então aqui é uma base fictícia, só com data, custo, despesa, receita e lucro para montar o painelzinho básico. Relacionamento simples, tá? Ó, data com data, para montar o gráfico, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai trazer uma imagem para aplicar fundo. Como que a gente faz isso? Com a página, eu venho aqui em formato, segundo plano da página, sempre, pessoal, segundo plano da página, tá? Cor, ele vai vir branco e transparência 100%. Zera essa transparência, tá? Porque se você, mesmo que você coloque imagem ou qualquer cor, se tiver 100% não vai mudar nada. Quer ver? Ó, coloquei preto. Aí você vai falar, não tá funcionando, é porque tá 100%. Ó, se eu zerar. Tá vendo? Então sempre zere a transparência, tá? Então vou vir aqui adicionar imagem. Vou buscar a minha imagem. Deixa eu pegar ela aqui. Pegar ela aqui, tá aqui. Tá lá. Outra dica, ajuste da imagem, ele vem como normal, tá vendo? Você sempre vai colocar o que é ajuste, ó. Aí ele vai ocupar a sua tela inteira e vai se ajustar ao tamanho que for a sua tela, tá bom? Então aqui a gente já trouxe, né? Deixa eu pegar o logo aqui para facilitar. Tá, já tá aqui o logo. Aí aqui a gente vai dar o nome no nosso painel. Por onde que eu faço, ó? Comecinho, vou pegar aqui caixa de texto. Ele já vem aqui, ó.
Vou deixar ele aqui, vou deixar ele grande. Primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar a tela de fundo, tá vendo? Ó? Tirei a tela de fundo. E aqui vou digitar o texto. No nosso caso, eu vou deixar a caixa alta e vou colocar trabalhando com botões. Vou selecionar, ó, Shift, selecionei tudo. Agora eu vou colocar aqui um Segoy Bold, que seria o negrito. Vou colocar uma cor, um tamanho 40 e a cor branca, ó. Pronto. Agora vem aqui o nosso primeiro ponto. Essa daqui vai ser a minha página home, né? Então, quando eu trabalho com esse recurso de fazer a página principal, eu sempre oculto os outros elementos. Para quê? Para que a navegação seja sempre da home para as demais abas, e nas abas eu vou ter os botões de navegação. Então, eu oculto tudo que for diferente de home. E aí eu já vou renomear aqui, ó, página 1, vou dar um duplo clique e vou chamar de home, ó. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Nesse nosso projeto, nós vamos ter quatro abas, fora o home. Vamos ter resumo, gráfico de barras, gráficos de linhas e tabela, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai clicar aqui, ó, em inserir, botões, e eu vou pegar aqui, ó, o botão em branco. Esse aqui, ó. Já vou trabalhar aqui. Como que ele vem? Ele vem de padrão com tela de fundo, então por isso que está branco aqui, e a borda cinza. Isso é padrão do botão em branco. O que que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu selecionar, ó, primeira coisa, eu tiro a tela de fundo e eu tiro o contorno, ó. Parece que não, mas ele está aqui. Eu quero inserir um texto nesse botão. Como que eu faço? Ó, texto está desabilitado, ó. Eu vou habilitar. Aqui, ó, estado padrão. Estado padrão é como o botão tá. O que que você quer de texto do botão? Eu quero colocar aqui, por exemplo, resumo, tracinho, espaço, resumo com caixa alta, ó. Resumo, tá? Aí eu vou colocar aqui a cor que ele seja branco para dar um destaque. O tamanho vai ser 30. E eu quero que ele comece alinhando a horizontal à esquerda. Tá aqui. Esse é o estado padrão. Olha que legal, o primeiro recurso que a gente consegue fazer com o botão em branco. Eu consigo dar o destaque da cor. Como que eu faço? Com o botão selecionado, tá vendo que aqui, ó, em texto ele está mostrando o estado padrão? Quando eu clico aqui, ó, o que ele mostra? Que eu posso fazer ao focalizar, ao pressionar ou deixar desabilitado. No nosso caso, eu vou colocar o focalizar. O que que é o focalizar? Quando eu passar o mouse, ele vai alterar. E eu poderia também deixar ao pressionar ele mostrar a cor. Eu vou fazer ao focalizar, ó. Então agora, o que que eu quero fazer no texto quando eu focalizar? Eu quero que a cor seja amarela, ó. O resto ele vai manter. Olha o que vai acontecer quando eu passar o mouse. Tá vendo que legal? Então, você viu como foi simples. Agora, o que que eu consigo fazer? Eu consigo fazer os outros botões. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E aí, desculpa aí que o carro da pamonha tá passando e eu não vou editar esse vídeo, beleza? Pra você ver como a vida é. Então aqui, ó, o que que a gente vai fazer agora? Com o nome, eu já consigo alterar, o formato vai manter, tá? Então eu venho aqui no segundo botão. Esse segundo botão eu vou chamá-lo como de gráfico de barras. Vou copiar. Ó, observa que eu mudei o nome do botão, o texto, mas o formato está igual, manteve, tá vendo? Mesma coisa eu faço aqui no terceiro. Vou colocar o que? Gráfico de linhas. Opa, deixa eu ver se eu não dupliquei aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá? Gráfico de linhas, ó. Passei o mouse. E o resumo eu vou chamá-lo de tabela. Tá? Então aqui, ó,
E aqui nós já poderíamos criar as páginas para navegar. Vou mostrar aqui uma coisa bem bacana. Ó, observa aqui, por exemplo, se eu clicar aqui no botão, além das partes de texto, contorno, preenchimento, eu tenho a opção de ação, tá vendo? A ação ele está desabilitado. Eu vou habilitá-lo, ó. Vira aqui. Então o tipo padrão que ele vai vir sempre vai ser voltar. Porque se você deixar essa opção habilitada, o que ele vai fazer? Ele vai navegar para a página que você quiser depois, só que ele vai sempre voltar para o anterior. Então só faz isso. Mas eu tenho mais opções aqui, ó. Quando eu selecionar aqui, ó, tá vendo que eu tenho indicador, que isso aqui é para fazer o bookmark, que nós antes tínhamos que usar essa opção para fazer a navegação em página, só que não precisa mais. Nós temos o drill through, que é para fazer o detalhamento de uma informação. Então, tem um vídeo muito bacana do Gerson. Quem não sabe o que é drill through, eu não vou entrar dentro do assunto, porque foge do que a gente está falando, mas tem um vídeo do Gerson, minhas planilhas, muito legal, fazendo passo a passo o drill through, tá? O que nós vamos mexer agora aqui é a navegação na página, tá vendo? Esse navegação na página vai fazer o quê? A opção de navegar entre as abas que eu tiver no projeto. Vou selecioná-lo, ó. Observa. Destino. Para onde eu quero jogar? Nenhum. Eu não tenho nenhuma aba criada, tá vendo? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em maisinho e vou chamar essa aba de resumo, tá? Deixa eu já vir aqui, já alterar aqui o segundo plano da página. Ó. Tira, então eu vou deixar cinza. Ó, vou página duplicada, página duplicada, página duplicada. Aí vou renomear. Essa vai ser a resumo. Esse daqui vai se chamar barras, linhas, tabela, tá? E aí eu vou ocultar, ó. Por quê? Porque eu não quero que eles apareçam quando eu publicar. Só vai aparecer a home. Beleza? Vou voltar aqui na home. Olha que legal, a gente só criou as abas. Vou voltar, a ação está habilitado, navegação de página. Lembra que no destino só tinha nenhum ou agora? Olha lá. Então, conforme eu vou criando abas, automaticamente ele já vai aparecendo aqui no destino. Então, simples assim. Tá, o resumo vai navegar em qual página? Resumo. E aí eu tenho aqui a dica de ferramenta. Para que serve a dica de ferramenta aqui? É para mostrar um gráfico, alguma coisa? Não. Tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele mostra Ctrl mais clique aqui para seguir o link. O que é isso? Para a gente navegar na versão desktop, que é desenvolvimento, eu tenho que segurar o Ctrl, ó, e clicar no botão. Segurei o Ctrl para ele poder navegar. Na versão publicada, eu não preciso fazer isso, ó. É só clicar que ele vai para a página, tá? Ó, cliquei e voltou. Então, essa mensagem ele mostra o quê? Quando eu estiver no desktop, que eu tenho que segurar o Ctrl. Se eu não quiser mostrar essa mensagem, eu não consigo removê-la, mas eu consigo colocar um texto mais amigável. Por exemplo, vá para a página resumo. Então, eu clico aqui, ó, ação, dica de ferramenta, ó, ir para página resumo. Olha quando eu passar o mouse, o que vai acontecer. Olha lá, o texto que eu coloquei, ele habilita, tá vendo? Aqui tá Ctrl, porque não tem nada ainda. Ah, aqui eu não tenho ação, então não vai aparecer, desculpa. Então aqui, ó, ir para a página. Nossa, se eu colocar aqui a ação de novo, ó, olha lá, ó, Ctrl mais clique aqui para voltar à página do teu relatório, tá? Então aqui o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar o tipo navegação na página, destino, barras. E aqui você coloca ir para gráfico de barras. Ó, quando eu passar o mouse, aqui eu vou fazer a mesma coisa, habilitar ação, indicador não, desculpa, navegação de página, destino, linhas, ir para gráfico de linhas. Então, quando eu passar o mouse agora, aparece aqui. E a mesma coisa a tabela, ação,
navegação, tabela. Ir para tabela. Então agora aqui a gente já tem a navegação. Se eu clicar em resumo, se eu clicar em gráfico, se eu clicar em gráfico de linhas, se eu clicar em tabela. Vocês viram que aqui, que até agora a gente não fez nenhum indicador. A gente navegou entre as páginas só com a opção de navegação de página do grupo de ação ali do botão. Beleza? Então fizemos aqui a primeira parte. Agora a gente vai vir aqui no resumo. E no resumo, agora a gente vai trabalhar com o elemento de fazer o quê? O destaque de ícones. E aí a gente vai alterar as cores. A gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai fazer esse grupinho aqui, ó. Então, como que a gente faz isso? Desculpa. Bom, vamos lá, deixa eu fechar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai vir em formas. Vou colocar o logo aqui já. Vou vir aqui, ó, em formas e vou escolher a retangular, ó. Vou colocar aqui. Aí eu vou vir aqui, tá? Então aqui eu vou definir o meu azul mais escuro, tá? Como fundo. Como que a gente faz, ó? Linha. A cor da linha tá um azul claro, eu vou colocar o meu azul escuro aqui, ó. Na linha. Preencher. Ele tá vindo cinza. Eu vou colocar aquele azul, tá? Agora aqui, ó, eu tenho tela de fundo, tá branca, eu posso deixar desabilitada. Deixa eu ver aqui, ó, borda. Tá desabilitada. Eu vou habilitar a borda. Aí aqui, ó, tá vendo? Já ficou preta. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui em borda e vou colocar o azul escuro. E aí o raio é a curva que eu quero dar para não ficar bicudo aqui a ponta, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em borda e vou puxar o raio. Eu vou colocar no máximo, ó, 30. Olha como ficou a borda. Tá vendo? Só que ele tá aqui, ó, cinza, tá sem preenchimento. O que, ó? Essa parte aqui, ó, a tela de fundo está desabilitada, ó. Eu vou habilitar a tela de fundo. Tá branco, tá vendo? Eu vou vir aqui na tela de fundo e vou alterar a cor para quê? Para o meu azul. Olha lá. Já fiz aqui embaixo. Rogério, por que você não está fazendo no PowerPoint? Porque hoje eu quero trabalhar com os recursos do Power BI, tá? Para montar o painel. Vamos usar o recurso de sombra, arredondamento dos cantos da forma, tá? Então eu quero fazer. Quem tiver a fim de ver como faz no PowerPoint, eu gravei uma aula no canal. Dá uma olhada lá depois. E lá tem explicando passo a passo como que é o background no PowerPoint, tá? Aqui a gente vai trabalhar só com o recurso do Power BI para ver as duas formas, tá? E aí cada um faz aquilo que acha melhor para trabalhar, beleza? Então aqui, ó, já coloquei aqui a minha cor. Beleza, tá? Show de bola. Agora, o que que eu tenho que trazer? Os itens, né? Que seriam os ícones, né? E aí, eu vou dar mais uma dica aqui, ó. Deixa eu trazer aqui os ícones para explicar para vocês. Então aqui, ó, o que que eu tenho que fazer aqui? Aqui já vem uma parte um pouquinho trabalhosa, tá? Às vezes a pessoa fala, nossa, passa o mouse, muda de cor, é o mesmo elemento, você faz mágica. Não. Isso daqui são recursos que você vai ter que fazer. Então, por que que é um pouco trabalhoso? Porque pensa o seguinte, a quantidade de páginas que você for ter, que você vai ter um ícone para cada página, você vai ter que multiplicar por 2. Rogério, o que que você está falando? Eu não tenho aqui o ícone azul e branco? Por que eu tenho ícone azul e branco? Porque eu tenho que baixar os dois, um branco e um azul, para fazer esse degradê, esse contraste quando eu passar o mouse, quando eu dar o destaque. Então, pensa bem, se você tiver 10 páginas, você vai ter que ter o quê? 10 ícones azul e 10 ícones branco. E aí, para facilitar a organização, eu faço dessa forma aqui, ó. Tá vendo?
Eu coloco ícone 1 azul, ícone 1 branco, ícone 2 azul, ícone 2 azul, ícone 0 azul, ícone 0 branco. Então a nomenclatura que eu padronizo para eu conseguir buscar. Rogério, onde você pega esses ícones que você altera a cor? Eu uso esse site aqui, ó. Eu uso esse aqui, ó. Que eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Deixa eu pegar um tereré aqui que eu tô com a garganta seca hoje. Então esse aqui é o ícone que eu uso, é o site de ícones que eu uso, tá? Logomacre.com. Como que a gente trabalha aqui, tá? Aqui você vai pesquisar qualquer tipo de assunto que você quiser, só que tem que ser em inglês, tipo business, ó. Vou digitar aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó. Aparece vários ícones relacionados a negócio, tá vendo? Gostei desse. Selecionei. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui você brinca com a cor. Tá vendo? Aqui você pode ter a cor já em hexadecimal, tá? Que você for ter. Aí eu vou passar mais uma dica. Por exemplo, Rogério, eu quero colocar as cores do meu logo. Como que eu faço? Eu uso esse site aqui, ó, Palette Generator, que eu peguei com os planilheiros, com o Rui, na aula. Então eu faço upload, ó. Deixa eu vir aqui. Aí eu pego o meu logo, né? Deixa eu pegar. Que ícones eu tenho aqui, ó. Vou pegar aqui meu. Aqui eu tenho vários ícones que eu baixo desse site. Deixa eu pegar aqui o que eu tenho. Oh, Jesus, cadê o raio do ícone? Aqui, ó. Então, esse aqui é o meu, vou abrir. Tá vendo? Aqui ele já me dá todas as cores da minha logo. E aí como que eu faço? Ah, gostei dessa cor aqui. Seleciono sem o hashtag. Volto lá pro Free Logo Maker, ó. Apago isso aqui. Salvei. Tá salvo. Agora, presta atenção à dica. Vou vir aqui em disquete, salvar logo. Aqui ele vai falar US$ 19. Aí você vai xingar minha mãe, vai falar que eu tô louco. O dólar é R$ 6. Vou multiplicar isso aqui 19 vezes 6. Quanto vai dar um ícone? Rogério tá louco. Rogério bebeu. Não. Você não vai clicar aqui. Você vai clicar aqui, ó. No thanks, download low resolution file. É a mesma coisa. Não tem resolução baixa nenhuma. E aqui você não paga nada. Aqui você clica, ó. Aí você vai lá e você coloca. Padroniza, né, o nome. Então, ícone, vou colocar aqui, ícone 5. Nome azul. Não tem, tá, ícone 5. Olha lá o ícone. O ícone tá aqui. Beleza? Aí aqui, ó, uma dica. Vamos ver aqui que ele, não sei por que que ele saiu. Aí se eu viesse aqui na imagem, vamos ver esse botão. Deixa eu ver ele aqui. Que doido, ele não saiu o cifrão, mas enfim. Aqui eu tenho ícone azul. Aí eu não vou precisar o ícone branco? Com a mesma seleção eu venho aqui, ó, e altero o código. FFF, ó. Não tá aparecendo nada porque tudo tá branco. Eu vou salvar, ó. No aqui, ó, no thanks eu vou clicar. Aí aqui eu já não fiz o azul, é o mesmo nome. Vou vir aqui e vou alterar para branco. Tô com o ícone branco aqui, beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer outro elemento. Dica, presta atenção se você for usar esse site, ó. Você vai vir aqui, selecionar e deletar. Porque senão você vai trazer um outro ícone, você não está vendo que está branco, mas quando você selecionar outro ícone, ele vai ficar por baixo. E aí quando você salvar, vai estar um em cima do outro e vai ficar horrível. Então assim, lembra de mudou de assunto ou vai pesquisar de novo, apaga a última opção que você fez. Só selecionar e delete, beleza? Então aqui já mostrei como que a gente faz para criar os logos, tá? Beleza.
Estou com todos os ícones baixados, ó. Então eu tenho quantas páginas aqui que eu vou utilizar, ó? Eu vou utilizar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O LinkedIn eu não vou trazer branco e azul porque eu vou deixar padrão. Rogério, onde você pegou esse logo do LinkedIn? Eu peguei lá no site também, ó. Não é todos que ele vai ter, mas o LinkedIn ele achou, ó. Você dá um ESC aqui e aqui você digita, ó, LinkedIn. Olha lá. Foi esse ícone aqui que eu peguei, tá? Então você tem vários tipos. Beleza? Agora, ó, a gente vai trabalhar esses ícones aqui no painel. Como que a gente faz, ó? Eu não vou trazer eles como imagem, tá? Eu vou trazer como botão. Então eu venho aqui, botões, elementos, ó, botões em branco. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou vir aqui em texto? Não, não vou mexer com texto. Ícone posso tirar. Contorno posso tirar. Beleza? E aí aqui, ó, o que que vai acontecer? Eu vou vir aqui em preenchimento, está desabilitado, tá vendo? Vou habilitar preencher, estado padrão. Tá vendo a transparência zero? 50, eu vou zerar isso aqui. E eu vou vir aqui, ó, adicionar imagem, ó. E vou selecionar a minha imagem. Por exemplo, menu, ó, ícone zero, azul. Já trouxe. Lembra no ajuste de página, igual a gente faz aqui? A gente vai fazer também no botão, ó. Seleciona, preencher, ajuste de imagem normal, vou colocar ajuste. Olha lá, tá? E aí você vai falar para mim, Rogério, tá com fundo branco. Por que que tá com fundo branco? Porque aqui a tela de fundo está habilitada. Eu vou vir e vou tirar. Tela de fundo, desabilitei, preencher, ó. O que que vai acontecer aqui, ó? Eu não consigo deixar sem cor de fundo, porque esse fundo não é da tela de fundo, está desabilitado. A tela de fundo está vendo do preencher da imagem, ó. Então eu não consigo deixar aqui, ó, sem preenchimento. Então o que que a gente tem que fazer? Dica, tá? Anota isso para você não esquecer. Eu vou colocar como cor de preenchimento a mesma cor da base principal que eu fiz, que é o fundo. Então aqui, ó, não é o azul? Eu vou vir aqui, cor de preenchimento. Vou colocar o mesmo azul. Olha o que vai acontecer quando eu jogar o ícone lá dentro. Olha lá. Você não fala que tá com fundo de preenchimento, mas tá aqui, ó. E aí uma outra dica, tá? Observa, ó, que tá sobrepondo aqui. O que que você vai fazer, ó? Você vai vir aqui, formato, recuar, enviar para trás, tá? Essa borda principal tem que ser o fundo, então você envia ela para trás. E aí a sua imagem sempre vai ficar para sobrepõe aqui, tá? Então quando você passar o mouse, ele vai ficar aqui. Legal? Então a gente já tem o azul. Rogério, como que a gente faz agora para deixar branco quando eu passar o mouse? É a mesma coisa que a gente fez com o texto, só que a gente vai fazer aqui na imagem, ó, com o ícone selecionado, preencher. O estado padrão que a gente definiu é o ícone azul, certo? Agora a gente vai vir aqui, ó, ao focalizar. Ao focalizar, isso aqui é o quê? Cor de preenchimento mantém, só que agora não é o ícone azul. É o quê? É o ícone branco, ó. Abrir. Outra dica, lembra de você ajustar aqui, ó, ajuste da imagem, ajuste, porque senão quando eu passar o mouse, ficou tudo branco. Por quê? Porque eu não ajustei a imagem em branco, ó, ajuste. Agora quando eu passar o mouse, ó lá. Legal? Já fizemos aqui, ó. E aí aqui é padrão, ação, vou atribuir uma ação. E qual que é a ação que eu vou colocar? Navegação na página, ó. Qual página que essa vai me levar? Para home. E aí, dica de ferramenta, voltar para home. Segurar o Ctrl.
naveguei. Simples assim. Vocês viram? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos ter que fazer um por um de novo? Não. Copia e Ctrl V. Quantas páginas a gente vai ter que criar? Vamos ter que criar uma, duas, três, quatro, né? Dois, três, quatro. E aí, fora essas duas, fora essas quatro, a gente vai criar o que? A de navegação da web, né? Não se preocupa com o alinhamento agora, a gente vai fazer isso de uma vez só. Então, eu já tenho aqui as quatro páginas aqui, né? De navegação. Fora isso, eu tenho a do site. Então, vai ser mais uma do site. E aí, a gente vai ter mais uma do LinkedIn, tá? Então, vamos alterar os ícones aqui. Então, eu estou na aba resumo. O próximo visual que a gente vai ter vai ser o quê? Vai ser o ícone, vamos, preenchimento. Vamos alterar aqui o ícone azul agora. Por isso que eu ordeno, tá vendo? Então aqui eu vou colocar o ícone azul. Rogério, por que você não está colocando um resumo? Porque eu já estou na aba resumo, tá? Então até coloquei um a mais aqui. Eu vou explicar depois o que a gente vai fazer, ó. Então eu não posso esquecer de sempre colocar o ajuste no preencher, ó. Selecionei, preencher, ó. O azul tá normal. Vou colocar ajuste. Tá vendo? E aí eu faço a mesma coisa com o estado padrão e ao focalizar, ó, tá o ícone 0 branco. Eu vou colocar o que? O ícone 1 branco. E vou vir aqui e vou colocar ajuste. Aí aqui na ação, ó, eu já vou vir. Qual página que você vai? Vou para o gráfico de linhas. Aí aqui eu coloco ir para gráfico de linhas. Vou copiar aqui que eu vou ter que usar de novo, né? Para fazer barras. Então aqui eu já estou atribuindo ele ao gráfico de barras. Agora eu venho aqui, preencher, estado padrão, ícone 0 azul, vou adicionar o quê? O ícone 2 azul, que é o barras. Vou vir aqui em ajuste. Fiz isso para o ícone azul, vou para o estado padrão, agora ao focalizar, ícone 0 branco, vou alterar o quê? Para o ícone 2 branco. Aqui, ajuste. Tá feito. Venho na ação, navegação da página. Vou colocar para o gráfico de barras. E aí, gráfico de barras. Tá feito. Agora aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar tabela. Preencher. Estado padrão, ícone azul 0, eu tiro. Coloco o ícone azul, que é esse aqui que eu deixei para barra. Vou colocar em ajuste. Tá? Mesma coisa, ao focalizar. Adicionar. Abrir. Ajuste. Beleza. Venho na ação. Navegação de página. Destino. Tabela. Ir para tabela. Beleza. Tá feito aqui, ó. Home, linhas, gráfico de barras, tabela. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai alterar o nosso ícone para o site. Mesma coisa. Aqui, ó. Estado padrão. Vou tirar, adicionar a imagem do site azul. Vou colocar um ajuste. Agora vou vir aqui ao focalizar. Vou tirar aqui e vou colocar o site branco. Abrir. Ajuste. O que vai diferenciar aqui agora é na ação. Eu não vou usar navegação na página, porque eu vou colocar qual opção? Ó, URL da web. E aqui ele muda, ó. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha página. Como que eu pego aqui? Eu já tenho ela salva aqui, vou pegar. Vai carregar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aqui, ó, visitar site. Fechar aqui, ó.
Agora, quando eu clicar, ó. Eu só habilitei. Tá, habilitei. Deixa eu ver se ele não veio aqui. Tá. Agora eu vou vir aqui. Segurei o Ctrl. Olha lá, ele tá indo para a página. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer aqui pro LinkedIn. Ó. O que que eu vou fazer aqui? Ó? LinkedIn, minha página, né? Vou copiar minha página. Fechar aqui. Né? Já tá aqui. Agora aqui, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai alterar. Aqui, eu vou vir aqui e vou selecionar a minha imagem. Adicionar imagem, vou colocar os LinkedIn. Vou colocar aqui em ajuste. Beleza? Só que aqui eu não vou ter uma imagem de focalizar. O que que eu faço? É só eu remover. Pronto. Aí aqui, ó, eu não tenho preenchimento, ó. Eu deixei habilitado aqui, ó. Então eu não vou preencher. Opa, opa, desculpa. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Fiz errado. Opa. Desculpa, que eu não preciso usar o preencher, tá? Que eu posso trazer direto a imagem, ó. Vou colocar aqui, ó, inserir imagem. E aí eu pego o LinkedIn, ó. Tá aqui. Beleza. Fiz cagada. Por que que eu estou trazendo direto da imagem? Porque eu não vou precisar fazer o lance do focalizar. Então eu posso trazer aqui direto o ícone, tá? E aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Em ação, eu vou colocar tipo URL da web, ó. E aqui eu vou colar o link lá da minha página. E aqui eu colocar, ó, visitar página. Beleza? Olha o que vai acontecer quando eu selecionar aqui. Ele está indo lá para a página do LinkedIn, tá? Então é assim que a gente faz. Agora eu vou alinhar tudo de uma vez. Eu sempre a dica que eu dou, alinha o tamanho, né? Esse que ficou menor, tá? Então aqui, ó, o que que você faz? Sempre alinha o inicial, onde você quer que ele fique, e o final. Depois você segura o mouse esquerdo, ó, e vem arrastando e selecionando, ó. Ó, ele selecionou todos os elementos. Agora o que que você faz? Formato, alinhar. Alinhar à esquerda não, porque vai ficar. Nesse caso não precisa. Vou dar um voltar aqui, beleza? Alinhar só o que, ó? Distribuir verticalmente, ó. Ele já está alinhado. E aí a questão do tamanho você pode ver dependendo da sua imagem, tal, mas já está configurado, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso para todas as páginas de novo, todo o processo? Não. A gente vai vir ó, com o mouse esquerdo. Deixa eu ver se aqui as páginas tem o logo. Não tem nada, ó. Maravilha. Eu vou vir aqui, ó, com o mouse esquerdo. Vou selecionar, ó. Olha, já selecionou até aqui a barra. Segurar o Ctrl, ó, vou trazer até o logo junto, ó. Ctrl C. Vou lá na página de barras aqui, ó, vou dar um Ctrl V, ó. Veio. Linhas. Ctrl V. Veio. Tabela. Ctrl V. Já veio. Tá? Então aqui, ó. O que que vai acontecer aqui agora? Ó, já fizemos tudo e está mantendo aqui a mesma coisa. O que vai diferenciar aqui? Não faz sentido eu ter, por exemplo, tabela aqui na página de tabela, linhas não faz sentido e nem barras. Aqui faz sentido, né? Porque cada página é uma aba aqui, ó. Barras, o que está faltando aqui, ó? Barras, linhas e tabelas. O nosso ícone de resumo. Então isso a gente vai ter que colocar. Como que a gente faz, ó?
Eu vou ordenar ele aqui para baixo, né? E vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Venho aqui já, vou alinhar no olho mesmo. Aqui, ó, eu venho lá em preencher e vou alterar só o ícone. Vou colocar aqui, ó, resumo. Resumo azul, ajuste. E agora no focalizar, vou colocar o ajuste branco. Ajuste. E aqui o ícone. Aí depende do tamanho do ícone. Olha lá. Beleza? Agora eu vou alterar aqui a navegação dele. Ação, navegação de página, destino, resumo, ir para resumo. Ó, se eu segurar o Ctrl, estou na página de resumo. Agora, o que eu vou fazer com isso aqui? Ó? Eu vou alinhar aqui. Ó. Então, aqui é só vir Ctrl C, Ctrl V. Tabela, mesma coisa, só que a tabela eu vou ter que ajustar esses dois aqui para baixo. E vou dar um Ctrl V. Beleza? E aí aqui, se eu quisesse alinhar tudo, ó, para manter o enquadramento certinho, distância, tudo bonitinho, ó. Beleza? Formato, alinhar. Beleza. Formato, alinhar. Beleza. Já fizemos então a parte de recursos de botão utilizando o destaque com ícones. Então já fizemos com texto, com ícones, certo? Agora o que a gente vai fazer? Aqui na resumo a gente vai montar a tela. E aí como que eu vou fazer aqui um fundo? Eu gosto de usar muito aqui, ó, inserir formas, tá? Retangular, aí aqui eu vou dar uma brincada aqui, ó. Fazer aqui. Linha eu vou deixar branco, tá? Preencher eu vou deixar branco. Borda vou deixar branca e vou colocar um raio de 12, ó. Para quê? Para fazer a curva, tá? Aí aqui, ó, tela de fundo, eu vou deixar branco, ó. Então ele já tá aqui com a bordinha, tá vendo? Quanto mais eu colocar, ele vai ficar mais redondinho, tá vendo? Então aqui eu coloquei 12. E aí aqui, ó, sombra. Vou colocar um efeito de sombra. Beleza, deixa eu ajustar aqui o tamanho para ficar mais padrãozinho. Vou deixar assim. Deixar um espaço mais ou menos aqui para dar um destaque da sombra. Beleza. Feito isso, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Beleza. Agora o que a gente vai fazer, ó? Vou fazer o meu painel de resumo. Então esse painel vão ter três gráficos, dois de linhas e um de barras empilhadas. Então qual que é a ideia? Eu vou fazer os gráficos aqui, vou deixar um espaço para colocar os botões para a gente navegar. Aqui a gente vai ter que criar o quê? Para navegar entre os botões, os indicadores. Então aqui a gente vai usar duas técnicas. A de alterar o fundo do botão em branco, né? Então que é em branco a gente vai personalizar. A gente vai alterar o texto que a gente já fez e vai alterar o fundo também. Vamos mudar a cor. E depois vamos atribuir uma ação de indicador para ele alterar a visualização nessa página. Ele não vai navegar entre as páginas, ele vai navegar dentro dessa página. Então, nós vamos ter aqui todos os gráficos, vamos alterar a navegação via indicador, que é o bookmark, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no gráfico de linhas. Vou vir aqui, ó. Até aqui tá legal. Vou jogar aqui a de calendário. Vou colocar mês e ano. Vou colocar aqui na F-Dados o meu valor de receita em valores. Beleza? Aí aqui eu vou configurar
tirar o título, tá vendo? Eu não gostei disso aqui, porque mesmo se você não quiser ver o eixo, por exemplo, o título fica fixo. Então, antes de excluir, se você não quiser, você tem que vir aqui em título e tirar aqui, ó, desabilitar, ó, o título do eixo X e o título do eixo Y, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente vai trabalhar também a mesma coisa. Eu vou colocar aqui uma borda branca com um raio de 12. E aqui, ó, em sombra, eu vou habilitar a sombra, só para dar um destaque. E aí aqui uma dica. Esse gráfico de eu não gosto do jeito que ele vem. Eu gosto de deixar sempre a forma, né, que seria a bolinha, e gosto de deixar a linha mais suave, não tão grossa como ele tá. Como que a gente altera isso, ó? Formato, formas, largura do traço, tá 3, eu deixo 1. E aqui, ó, mostrar marcador, ó. Tá lá, ó. Já deu outro visual. E aí aqui a gente só para efeito didático eu vou mostrar o rótulo de dados. Beleza? Então aqui eu acho que vou ter que dar uma ajustada aqui, deixa eu ver. Ctrl C, Ctrl V, tá? Só um exemplo didático. Eu vou ter que aumentar mais um pouquinho por causa do botão. Deixa eu deixar ele aqui. Aí vai. Ctrl V. Beleza. Assim tá legal. Show. Aí aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e alterar a medida de receita. Vou colocar lucro. E aí só vou alterar a cor aqui. Cores dos dados, vou deixar um roxo. Beleza? E aqui agora, vou vir aqui. Deixar aqui. Vou colocar esse gráfico. E aqui, em vez de receita, eu vou colocar custo e despesa. E aí aqui duas dicas. Tá vendo que eu tenho o valor de custo e despesa aqui no rótulos, ó, nas últimas atualizações, eu consigo ver o total aqui também, ó. É só rótulos totais o habilitar, ó. Ó o nome que ele tá aqui, ó. Rótulos totais, tá desativado, tá vendo? Eu vou ativar, ó. Olha lá, ele me dá o total. Isso aqui foi bem legal nas últimas atualizações que teve. Tá? E aí aqui, ó, em legenda, eu vou colocar aqui, ó, inferior central. Vai ficar aqui embaixo. E vou colocar uma cor diferente, tá? Vou colocar uma cor mais forte. Valor de custo, vou colocar esse laranja. E o valor de despesa, eu vou colocar um vermelho C000. Só para dar um destaque maior, tá? Então aqui, beleza, fizemos o painel. Então a minha aba resumo é essa. E aí agora o que que eu quero fazer? Eu quero fazer uma visão só de gráfico, só de barras, gráfico de linha e uma tabela. Então, como que a gente faz isso? Agora a gente vai criar os bookmarks. Primeiro, vou te mostrar como que a gente faz para habilitar o preenchimento do fundo do botão aqui para ficar colorido, ó. Então, vou vir aqui, ó, inserir botões em branco. Tá aqui o botão. Aí aqui eu vou colocar o texto. Então, o estado padrão. O nome do texto desse botão vai ser, em caixa alta, resumo, tá? Então, aqui eu vou deixar o nome. Deixa eu pegar minha colinha aqui para ficar padrão. Quanto que eu fiz aqui, peraí. Eu deixei com 20 aqui, ó. Então, vou deixar 20. E vou deixar Segoy Bold, que é o nosso negrito, tá? Beleza. Então, aqui, ó, o que que a gente tem aqui, ó? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar o estado padrão dele como branco, a cor da fonte. Não vai aparecer, tá? Daí aqui, ó, a nossa, aqui, ó, contorno. Eu vou deixar o contorno. Só que em vez de cinza, eu quero que o contorno do estado padrão seja azul. Por quê? Eu vou deixar padrão o azul, ó. Então aqui eu vou arredondar as pontas, ó. Então aqui eu vou deixar 30, tá vendo, ó?
Deixa eu passar o mouse. Então aqui a gente já alterou aqui o botão, tá vendo? Ele estava retangular, eu já alterei. Diferente do que a gente fez na forma, que a gente fez direto no botão, na onde? Em contorno, ó. E agora eu venho aqui, ó, em preencher, ó, vou habilitar preencher. Estado padrão, transparência zero. E aqui vai ser azul. Olha lá. Então aqui é o estado padrão azul, tá? E aí quando eu passar o mouse, eu quero que fique preto e verde. Como que a gente faz isso? Vou vir aqui no botão, texto do botão. O texto, resumo, só que agora eu venho aqui, ó, ao focalizar, eu quero que a cor seja preta. Aí o contorno, quando eu passar o mouse, vai ser essa cor aqui que eu sei de cor, 14B356. E aí vai ser quando, ó, eu não terei aqui, ó, quando eu focalizar, tá? Quando estiver padrão, vai ser o azul, ó, já é fazendo caca. Quando eu focalizar, aí ele vai ser o quê? Ele vai ser o verde, tá? Se você não fizer isso, vai dar pau no seu modelo aqui, tá? Então, agora em preencher, ó, estado padrão azul, quando eu focalizar, eu quero que ele fique o quê? Fique esse verde. Olha o que vai acontecer aqui agora. Olha lá. Mudei tanto o texto quanto o preenchimento. Então, aqui a gente já fez três técnicas da parte de foco do botão, com o ícone e o texto, tá? E aí, aqui, ó, o que que eu faria aqui, ó? Eu posso vir e duplicar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Resumo, tabela. E aqui eu faço a distribuição, ó. Então eu quero deixar aqui e aqui, ó. Então o resto, ó. Opa. Tá com o mouse. Opa. E é duro quando o mouse também arrasta, que é complicado. Pera aí. Então que o mouse aqui ajuda. Então eu vou vir aqui, ó. Selecionar tudo de uma vez. Espera aí. Olha lá, selecionado, formato. Alinhar acima, sempre primeiro, né? Para ele deixar tudo na mesma linha de altura. E depois eu distribuo horizontalmente, ó. Tá lá. E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. O estado padrão é azul para todo mundo. Eu quero alterar o que aqui agora? As cores quando eu focalizar e o assunto. Então, esse botão aqui, eu vou chamá-lo de tabela. Opa, tabela. Esse daqui, deixa eu fazer um puro mais fácil. Então, aqui a tabela. E aqui a cor padrão, beleza. Agora, quando eu focalizar, ó, eu quero que a tabela seja laranja, amarelo, vai dar mais destaque, amarelo, tá? O texto. O contorno aqui, eu vou colocar que agora eu quero esse azul aqui, ó, mais clarinho, ó. Então, ó, já é comendo bola de novo, ó. No estado padrão, eu vou manter. Eu vou vir aqui, ó, em focalizar. Em vez de verde, eu vou deixar o azul aqui, ó, azul clarinho. E a mesma coisa eu vou fazer em preencher, ó. Estado padrão eu não mexo, focalizar, ó. Em vez de verde, eu vou deixá-lo azul. Agora, ó, verde, mudou. Tá vendo? Mesma coisa aqui eu vou fazer para esse aqui. Então, esse texto vai se chamar barras, beleza? Para o estado padrão. E agora, quando eu focalizar, eu quero ele amarelo ao focalizar. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, no contorno, estado padrão eu deixo. Quando eu focalizar, agora eu quero laranja. Ao focalizar no contorno, preenchimento, estado padrão eu mantenho. Ao focalizar, eu vou colocar laranja. O que vai acontecer? Verde, azul, laranja, tá? Então aqui agora
Eu fiz um a mais aqui, ó. Resumo, tabela gráfica. Tá, esse aqui tá a mais. Esse aqui a gente alinha aqui fácil. Deixa eu ver aqui. Opa. Alinhar horizontalmente, tá. Então agora a gente vai mexer no último, que seria tabela barra linha. Texto, linha, estado padrão. Tá, quando eu focalizar, eu quero que a linha fique como? Fique amarelo. Só focalizar o contorno aqui, ó. Estado padrão mantenho. Quando eu focalizar, eu vou colocar roxo. Esse roxo aqui. Preenchimento, a mesma coisa. Ao focalizar, em vez de verde, vai ser roxo. Aqui. A gente já fez nossa alteração, tá vendo? Beleza, vou dar um salvar aqui, ó. Então aqui seria a nossa técnica para a gente fazer aqui a opção botão em branco, a gente trabalhar com ícone, texto e preenchimento. Alterar o contorno, fazer bem personalizado. Legal, agora a gente vai trabalhar o quê? Os bookmarks. Agora eu tenho que criar indicadores, porque eu vou navegar dentro dessa página resumo. Quando eu clicar em resumo, vai mostrar esses três gráficos. Quando eu clicar em tabela, vai mostrar só a tabela. Quando eu clicar em barras, vai mostrar só o gráfico de barras com o texto gráfico de barras. E quando eu clicar em linha, vai mostrar o gráfico de linha e escrito gráfico de linha. Tá? Então, como que a gente faz? Grava bem isso. Agora a gente vai trabalhar com indicadores. E aqui eu vou vir aqui, ó, em exibição, indicadores, tá vendo? Eu vou clicar aqui em indicadores, tá? Então aqui, ó, e para trabalhar com indicadores, eu preciso trabalhar o quê? Com a seleção, para ver o que tem de elemento no meu painel, ó. Se eu clicar aqui em seleção, ó o tanto de elemento que eu já tenho aqui, ó. Eu tenho todos os botões, forma, tá vendo? Imagem, tá vendo? E aí eu tenho aqui, ó, VL custo, despesa. O que que é isso, ó? É o gráfico de barras. Eu tenho o gráfico de linha de lucro, gráfico de linha de receita. E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar aqui em adicionar e vou chamar esse indicador, duplo clique. Vou chamá-lo de BT de botão, para não confundir, resumo. Opa, deixei tudo em caixa alta. BT, resumo, tá? Então aqui, ó, vou dar nos três pontinhos. Aqui uma dica, pessoal, ele vem habilitado esse flag em dados. Só que esse flag habilitado, o que que ele faz? Ele aplica o estado de filtro e drill down de onde você estiver. Então isso muitas vezes para navegar pode te complicar, porque se tiver um filtro aplicado de um produto numa página A, quando ele for na página B, ele vai trazer tudo filtrado. Então eu sempre desabilito essa opção para ele não limpar o filtro, entendeu? Ele mantém o estado que você tiver. Porque senão você está numa página e vai para outra, ele pode remover algum filtro, alguma coisa. Então eu faço para ele não mexer nisso, tá? Então eu desabilito essa parte de dados, ó. Porque ele vai manter o estado padrão que você tiver. Então se você tiver com um filtro numa página, foi navegar na outra, quando você voltar, ele vai estar sem o filtro, porque ele limpou. Então aquele, quando você desabilita a guia de dados, ele respeita o que tiver em cada página individual, tá? Então aqui, ó, a minha página resumo, eu quero que mostre isso daqui, todos esses elementos. Então eu vou dar um duplo clique, ó, os três pontinhos, vou dar um atualizar, ó. Esse é o botão. Agora o que que eu quero fazer, ó? Eu quero fazer, vou pegar aqui minha colinha para não ter que fazer uma tabelinha simples. Eu vou fazer aqui direto, ó. Eu fiz uma tabela, ó. Tá aqui a tabela. Deixei no tamanho aqui, legal. Show de bola. O que que eu tenho que fazer? Agora começa as dicas de visualização. Quando eu faço o indicador, eu oculto o elemento e mostro o outro. O que que eu estou dizendo aqui? Esse aqui não é o visual de tabela, não é o nosso botão tabela. Então eu vou vir aqui em adicionar, duplo clique, vou chamar ó, de BT tabela, tá? Vou vir nos três pontinhos,
desabilitar dados, tá? Antes de atualizar, o que que eu vou fazer? Ó, tabela geral, é o nome da tabela. Quando eu tiver com a tabela, eu quero que ele não mostre o quê? Os gráficos. Eu não vi que são esses nomes, eu vou clicar aqui ó, no olhinho, eu vou ocultar esse e esse. Depois que eu ocultei, eu volto no botão tabela, três pontinhos, atualizar. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Tá aparecendo, certo? Eu tenho que vir aqui no botão resumo e eu vou ocultar o que agora? A tabela, ó. E aí eu venho e dou um atualizar. Aí aqui, ó, quando eu estou no resumo, é isso, quando eu estiver na tabela, ó. Esse que é o indicador, a diferença, tá? O indicador a gente vai utilizar a seleção para ocultar o que a gente quer mostrar, ó. Legal? Agora, o que que a gente faz aqui, ó? Agora a gente vai fazer o nosso gráfico de barras. Aí aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir, vou adicionar uma dica para quando você tem que montar vários visuais na mesma página, para não ficar um em cima do outro, o que que eu faço? Ó, dica do Rogério. Adicionar, vou chamá-lo de BT Graph linhas, tá? Vou vir aqui, desabilitar dados. Agora, o que que eu faço? Seleciono de novo e eu vou ocultar todos os visuais, ó. Eu já estou com o visual de tabela, porque ele respeitou o último, né? Eu vou ocultar esse e esse. E daí eu venho e dou um atualizar, ó. Beleza, a tela tá limpa, ó. Se eu clicar em botão resumo, beleza. Se eu clicar em tabela, se eu clicar aqui, não vai mostrar nada. E aí eu vou trabalhar nessa tela. E aí o que que eu faço? Eu venho aqui e daí eu vou pegar o gráfico de linhas e vou jogar aqui. Aqui a gente vai fazer um negócio mais bacaninho, ó. Tá aqui o gráfico de linhas. Então eu vou colocá-lo aqui mês e ano no eixo. E aí eu vou jogar todas as medidas em valores, ó. Custo. Aí, custo. Eu coloquei gráfico de linha. Ah, eu coloquei gráfico de área, né? De linha, desculpa. Tá aqui, ó. Custo, despesa, custo, receita e lucro, tá? Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no eixo, desabilitar os títulos, desabilitar os dois títulos, beleza. Agora aqui na legenda eu vou colocar o inferior central, ó, para ficar aqui embaixo. Aí aqui eu vou colocar a forma, né? Vou colocar o traço 1, que é padrão, que eu gosto de trabalhar. Ó, como dá uma diferença? E aí quando você coloca o marcador, ó, fica melhor a apresentação, eu acho, tá? E aí aqui uma dica. Olha só como que tá o nome desse gráfico na seleção, ó, valor de receita, despesa e tal. O que que eu sempre faço? Eu não vou deixar título nesse gráfico, então eu venho aqui, ó, título ativado, ó, eu apago. E para facilitar na hora de eu ordenar aqui, criar o botão, o que que eu faço? O nome dele, ó, gráfico de linha. E eu tiro o título, ó. Só que olha aqui, o nome ficou gravado, tá vendo? E aí o nome, o que que eu vou fazer aqui o nome, ó? O nome, pra gente ganhar tempo, vou pegar essa caixa aqui, ó, que eu já fiz. Vou dar um Ctrl C, vou vir em resumo e vou dar um Ctrl V. E aí aqui eu vou, deixa eu ver aqui. Ah, o tamanho dele tá legal, não vai dar pau. Só que tá em caixa alta. Eu vou alterar. Então eu vou deixar aqui, ó. Opa, eu fiz aqui. Tá. Opa. Ó, eu vou alterar aqui a cor já, vou deixar um roxo. Deixar esse roxo. E agora eu vou trabalhar, ó. Aí aqui eu vou centralizar, ó. Beleza? E aqui eu vou colocar, ó, gráfico de linha.
E aí observa uma coisa, caixa de texto. O que que eu venho aqui? Eu venho aqui em título no formato da caixa, ó, habilito. E aqui eu coloco, ó, txt grafo linha. E tiro aqui, ó, desabilito o título. Olha o nome aqui, ó. Beleza? Então agora, o que a gente vai fazer, ó? Eu já tenho aqui os elementos que eu precisava. Seleciono eles aqui, Ctrl C. Venho aqui no de linhas, que é só para navegar a página. Então, Ctrl V. Beleza. Aqui tá montado. Beleza. Tá? Aí aqui no resumo, o que que eu vou fazer agora? Ó? O meu gráfico de linha eu vou atualizar. Ó. Mas é o que que vai acontecer? Eu não incluí esse elemento. Olha o que vai acontecer quando eu clicar em resumo. Ó. Tá mostrando o título. Mas aí é só eu vir aqui, ó, com o ícone selecionado e ocultar o texto, ó. Ocultei o texto e o gráfico de linha. Vou atualizar resumo. Tabela, mesma coisa, ó. Tá mostrando o texto e o gráfico. É só ocultar e atualizar. Quando eu clicar em gráfico de linhas, tá pronto. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o quê? Com o gráfico de barras. Aí aqui eu vou chamá-lo de BT gráfico barras. Vou vir, vou dar um remover dados e vou dar um atualizar. Beleza, agora o que que eu vou fazer? Eu vou ocultá-lo aqui e aqui e vou dar um atualizar. Beleza, agora eu vou fazer o que? O meu gráfico de barras. Mesma ideia, para ganhar tempo, vou pegar o gráfico de linha. Ctrl C, deixa eu já ganhar tempo aqui em dois palitos aqui, ó. Vou alterar, isso aqui vai se chamar gráfico de barras. E aí aqui eu vou colocar um laranja, para não ficar um vídeo muito longo, tá? E aí aqui o título eu vou txt barra e ocultei aqui, ó. Criei outro elemento aqui, ó, tá? E aqui eu vou inverter e vou alterar para barra. Só a fim didático, tá? Então aqui é o gráfico de barras. E aí aqui no texto, no título, gráfico barra. E aí eu removo o título. Beleza? Fiz isso aqui. Vou vir lá na página, Ctrl C. Venho no resumo, Ctrl V. Beleza, o gráfico de barras está mostrando aqui certinho. Aí aqui eu só preciso alterar o tamanho do gráfico, porque está em cima do botão. Tá aqui, ó. Beleza? Aí agora eu venho e dou um atualizar o que? Gráfico de barras. Atualizar. E aí aquela mesma ideia, né? Vou ter que vir aqui primeiro na resumo e ocultar, ó, barra texto. Atualizar. Tabela. Oculto, oculto, salvei. Linha, oculto, oculto, salvei. Grafo de barra já está pronto. Beleza? Simples assim. Deixa eu ver aqui a tabela. Tabela eu não coloquei. Vamos vir aqui, ó, em tabela. Ctrl C. Eu não vou formatar a tabela porque isso é praxe, tá? Já tem os outros vídeos lá. Pra gente não ficar uma coisa muito longa, tá, pessoal? Então aqui eu vou deixar aqui a navegação. E aí eu volto para nossa tela resumo. Então aqui a gente fez os indicadores. Agora vamos atribuir isso nessa tela. Agora eu posso vir aqui e fechar. E agora eu vou atribuir o botão. Eu cliquei, vou vir em ação, eu vou habilitá-lo. Agora em tipo eu vou colocar o indicador, ó. Qual o indicador que eu criei? BT resumo, ó. Mesma coisa aqui, ó. Ação, indicador. BT tabela. Ação, tipo, indicador.
BT barras. Aqui ação, indicador, BT linhas. Vamos ver se está funcionando. Ó, se eu clicar aqui, ó, segurando o Ctrl, né, para não esquecer, resumo, resumo, tabela, gráfico de barras, gráfico de linha. Beleza? Aqui, ó, vou salvar e vou fazer um teste. Vou deixar em tabela e vou navegar lá pro de linha, ó. Quando eu voltar pro resumo, ó lá, ele ficou na tabela, porque ele mantém o visual, tá? Então eu venho aqui em resumo, show de bola. Olha lá, ele manteve o que eu deixei por último acionado, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver se as navegações estão funcionando. Ó, consigo navegar perfeitamente. Navegar, vou na tabela. Então, pessoal, esse daqui que foi a aula de hoje, né? Como a gente trabalhar com o recurso de botões. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Forte abraço.